Hoje nós vamos dar sequência às nossas reflexões sobre a oração do cristão, né? Ou a oração do discípulo. É muito importante pensar na oração do Senhor, na oração do cristão, na oração do discípulo, observando a maneira com que Jesus nos falou sobre a oração, né? A oração do Pai Nosso, a oração do cristão ou a oração do discípulo, ela, ela está incluída, ela faz parte do Sermão do Monte, dos ensinos de Jesus no Sermão do Monte. E eu gosto de pensar na oração do Pai Nosso como, como esse como coração do Evangelho, como a essência do Evangelho, né? Se quisermos saber tudo a respeito de Cristo, da sua vontade, do seu propósito, precisamos de orar a oração do Pai Nosso. Mas, evidentemente, orar a oração do Pai Nosso não é daquele jeito que muita gente costuma fazer, né? Ou seja, como se o repetir, repetir, repetir fosse o elemento essencial para as coisas funcionarem. Ou seja, Deus nos responde pelas quantas maneiras eu oro a oração do Pai Nosso. Eu lembro quando criança, certa vez fui num funeral e alguém lá orava, né? É, eu orava. Eu antes tinha um sentido crítico a respeito disso. Hoje eu aprecio, na verdade, né? O, o, o uso do terço, né? É necessário que a gente tenha disciplina na oração. O terço é uma maneira de disciplinar. Mas havia uma coisa que para mim não batia naquela ocasião, quando garoto, né? É que cada terço daquele, cada item daquele, a pessoa repetia não sei quantos Pai Nossos. Cada bolinha, tantos Pai Nossos, né? Cara, aquilo para mim, né? Era enfadonho, cansativo. Eu ficava imaginando, Deus, como é que fica com um negócio desse? E é interessante que na introdução do Pai Nosso, Jesus já fala sobre isso. Olha, não usem de vãs repetições. Não é pelo muito falar que vocês são ouvidos. O muito falar não garante que vocês sejam ouvidos por Deus. Então, quando vamos orar a oração do Pai Nosso, é importante que a gente não seja um papagaio a repetir um punhado de palavras sem sentido. Pelo contrário, quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, ele, ele a fez com um cuidado muito específico, didático, pedagógico, né? Há uma organização plena na oração do Pai Nosso e ela está ligada tanto ao Sermão do Monte como ela está ligada aos 10 mandamentos. Né? Quando a gente começa a fazer esse mergulho, a gente percebe que a oração do Pai Nosso perpassa todas as Escrituras. E é interessante que, quando olhamos assim com um pouco mais de cuidado, e nesse cuidado que estamos tendo com a série, a gente percebe, né, alguém já disse, nossa, mas 8 sermões na série A Oração do Pai Nosso, sobre a oração. Sim, por quê? Porque trabalhamos uma introdução, né? E depois nós estamos trabalhando em 2 eixos da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso tem 2 eixos, né? Tem 2 blocos de oração. O primeiro bloco é constituído de 3 orações. 3 orações que se referem a Deus, que se referem à Trindade, né? E a Mayra hoje está destacando aqui o Pentecostes, e a gente vai perceber que hoje nós vamos falar sobre a terceira oração do primeiro bloco, e a terceira oração do primeiro bloco é uma referência específica ao Espírito Santo. Né? A gente vai perceber isso. Uma referência ao Espírito Santo. Então, o primeiro bloco fala da Trindade. Primeiramente, do Deus que Jesus diz que não é aquele ser distante, longo, mas de acordo com o texto que lemos aqui de Romanos, o Espírito Santo nos ajuda a chamá-lo de Abba, Pai. É linguagem de criança.
paizinho querido do meu coração. Quer dizer, isso é uma novidade extraordinária que Jesus traz para a oração. Né? A oração é uma coisa de intimidade. Entra no teu quarto, fecha a porta, ora em segredo, na comunhão, na intimidade com o Pai. Ele te ouve e vai te abençoar. Então, começa por aí. Pai Nosso. Né? Pai Nosso. Nossa, por quê? Porque não é meu, não é do Hamilton, não é uma propriedade particular, né? Não é minha posse. Né? Eu que sou posse dele, eu que sou propriedade dele. Né? E não somente eu, mas o Pedro também o é. Né? Todos nós, por isso que é nosso. Nosso no sentido de que é da igreja, é da comunidade, é da partilha. Né? E então, aí a segunda oração foi aquela que o Hamilton falou na semana passada: venha a nós o teu reino. Né? Quem é o reino de Deus? O reino de Deus é a pessoa de Cristo. É o evangelho. É o evangelho que se derrama, né? que como um fermento leveda toda a massa, afeta todas as pessoas, transforma todos os corações. O reino de Deus é a presença do seu amor e da sua misericórdia sobre nós. E é uma referência à pessoa de Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Né? E hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre essa terceira oração. Seja feita a tua vontade, como ela é feita no céu. Eu acho que a Bia podia ensinar a turma a orar assim. Seja feita a tua vontade, assim na Unicamp, como ela é feita na céu. Né? Acho que a gente pode brincar com um pouquinho disso daí. Bom, então hoje a gente vai gastar um pouquinho de tempo em cima desta ênfase. Aí depois, na semana que vem, nos próximos domingos, nós vamos entrar no segundo bloco da oração do Pai Nosso. E esse segundo bloco, tal qual o primeiro, trata da Trindade também, mas não da Trindade divina, e sim da Trindade humana. Vai tratar das necessidades básicas do ser humano, né? O pão, as emoções e a espiritualidade, a emocionalidade e a espiritualidade. Né? Então, há coisas muito interessantes, e ao orarmos a oração do Pai Nosso, nós precisamos ter consciência desses ensinamentos de Jesus, para que a oração do Pai Nosso tenha esse sentido mais profundo no nosso coração. Tá bom? Pode ser assim? E é muito interessante, né, que a oração do Pai Nosso comece com a Trindade. Comece com Deus. Vocês se lembram lá o que diz Mateus 6, 36, 33? Quando Jesus está falando a respeito do sustento, você não fica preocupado, não fica preocupado com pão, com roupa, né? E lá no final ele conclui. Como é que ele diz? Portanto, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Né? Então, este é o intento da oração do Pai Nosso. É que você focalize a sua vida, a sua existência, primeiramente em Deus. Na sua vontade, no seu querer, nos seus propósitos. E quando você se insere, né, quando você se volta primeiramente para Deus, o resto da sua vida se harmoniza. O resto da sua vida se arranja, se ajusta. Não existe possibilidade de você querer fazer a sua vontade primeira e ter a sua vida harmonizada. Como discípulo de Cristo não tem jeito. Como discípulo de Cristo, a gente precisa dar prioridade a Deus e ao seu reino e à sua vontade. E então os nossos desejos vão sendo ajustados e adequados dentro dessa realidade. Né? E, aliás, é uma correção. Porque a gente tem aprendido de uma forma tão esquisita a orar, que tem gente até que determina, né?
Ó Deus, eu determino. Quem é você, cara, para fazer isso? Né? Eu quero que a vontade de Deus aconteça assim para me dar prosperidade, para me dar sucesso. Cara, você tem orar a oração do Pai Nosso porque ela começa te quebrando. Né? Não é a sua vontade que se impõe a Deus. É a vontade de Deus que se impõe a você. Quem é você? Não é mesmo? Então, agora, eu queria ainda pensar um pouquinho sobre essa questão da vontade de Deus. Né? O que é a vontade de Deus? Se Jesus ensinou que devemos suplicar para que a vontade de Deus seja feita na terra ou na Unicamp, assim como ela é feita no céu, precisamos perguntar: o que é a vontade de Deus? A que é que Jesus está se referindo ao nos recomendar que supliquemos pela realização da vontade de Deus? Né? Tem muita gente que ora, seja feita a tua vontade, e ora isso num tom de derrota, num tom de resignação, né? Ou seja, olha, eu não queria que fosse desse jeito, mas Deus fez desse jeito, né? Deus contrariou a minha vontade, o meu propósito, né? Quer dizer, seja feita a vontade de Deus, mas com cara de azedo, né? Com cara de ranheta, né? Sabe? Deus é um estraga-prazer. Deus não colabora comigo, não faz parte do meu jogo. Tem muita gente que ora, seja feita a tua vontade dessa maneira. Deus é um cara de mau gosto, porque sabe, não te levou em conta, não considerou a sua vida e as suas necessidades. Né? Mas eu também posso dizer, seja feita a tua vontade, em perfeito amor e confiança. A gente pode fazer isso porque Deus, ele é sempre favorável, ele é sempre bondoso, ele é sempre misericordioso, né? Você pode dizer isso porque você pode estar seguro da sabedoria de Deus. Deus sabe todas as coisas, ele sabe o ontem, o amanhã, né? O hoje e o amanhã. É por isso que Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai. De Pai nosso, por quê? Pai, porque você, cara, não é fruto do acaso. Você não nasceu porque o seu papai e a sua mamãe tiveram uma noite bacana e você surgiu. Não, Pai nosso, por quê? Porque você se origina de Deus. Você vem de Deus com um propósito específico. Mas não apenas se origina de Deus. Jesus nos ensina a chamar a Deus de Pai, porque nele nós subsistimos. Ele é o nosso sustento no dia a dia. Ele é a garantia da nossa vida, por quê? Porque ele sabe todas as coisas. E ele age sobre nós em amor e em bondade. E Jesus nos ensina a chamar assim Deus de Pai, Pai nosso, seja feita a tua vontade, porque, sabe, o Josué não vai ficar para a semente. Não vai. Ninguém vai ficar para a semente. Todos nós caminhamos de volta ao Pai. Viemos dele, vivemos nele e para ele iremos. Não é? Então, seja feita a tua vontade, é extremamente confortável quando oramos como discípulos de Jesus, aprendizes de Jesus. E quando nós aprendemos assim o seu grande amor e a sua grande bondade para conosco, né? Aliás, foi Jesus e é na cruz que nós aprendemos isto. Estão lembrados? No momento cruciante de Jesus, lá no Getsêmani, ele chamou Pedro, Tiago e João, porque os outros não eram suficientemente capazes de serem solidários com Jesus naquele momento, né? E ele subiu um pouquinho mais o monte com os três, e ele avançou um pouquinho mais e ficou sozinho, e ele orava. Você se lembra como ele orava? Pai, se for possível, passa de mim este cálice, né? Cara, ter que enfrentar essa realidade do pecado, de me separar de Deus, de Deus virar as costas para mim, porque vou carregar sobre a minha vida, né? Os pecados da Mayra, da Neuza, de todo mundo.
Pai, e ele então volta-se para os 3 discípulos e eles estão dormindo. Cara, aqui tem um negócio muito bacana, né? Estão lembrados o que Jesus disse? Gente, vigiem e orem, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando falar de carne, muita gente pensa em sexo, né? Pensa numa moça bonita, mas lá no alto da montanha, naquela hora, não tinha nada disso. Jesus não está se referindo a isso. Jesus está se referindo à solidariedade humana, à capacidade de você ser companheiro, ser amigo, ser irmão, como disse a Mari no começo, ser igreja, ser parceiro do outro. Estejam atentos para que vocês possam ser esta expressão da vontade de Deus. E Jesus volta a orar isso por 3 vezes, e então ele diz: Pai, faça-se, contudo, a tua vontade e não a minha. É lógico, um jovem de 33 anos não desejaria morrer, e morrer de uma forma tão dolorosa e cruenta. Mas, no entanto, ele pega a sua vontade de um jovem dinâmico e a entrega diante do seu pai. Diz: sobre a minha vontade esteja a tua, que ela é mais importante. Né? E é interessante que depois Paulo vai escrever, né, que Deus não poupou seu próprio filho, mas o entregou por amor de nós. Como também não nos dará com ele todas as coisas? Se aquele que nos deu seu próprio filho por nós não se preocupa com a prova que eu vou fazer na segunda-feira lá na Unicamp, não se preocupa com a minha vida que está sofrendo desafios enormes lá na minha classe, com o meu professor. Sim, ele está preocupado com isso. E ele deseja prover para você todas as necessidades. Né? E a mensagem da cruz é isso, ela é loucura para os que se perdem. Né? É incompreensível, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Né? Então, na cruz, a cruz se identifica como vontade de Deus. Né? Na cruz nós aprendemos da vontade de Deus, porque nela nós deixamos as nossas fragilidades e o nosso pecado e experimentamos a grandeza e a misericórdia de Deus. Vocês se lembram de Jó? Eu gosto de olhar para Jó nessa perspectiva, né? Pô, o cara era um cara bacana, um cara legal, mas sabe lá por quê, né? Veio lá os seus empregados dizendo que lá na fazenda teve uma tempestade, seus filhos morreram e o gado se perdeu e sabe aquele negócio quando não para de cair telha na cabeça, né? E assim foi a vida de Jó, né? Até o momento em que a mulher dele falou assim: ô cara, você não vai cair a ficha não, meu? Que Deus é esse seu? Amaldiçoe o teu Deus e morra. Seja feliz, mas não fique nessa não. E Jó simplesmente disse, né, que o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou. Bendito seja o nome de Deus. E ao final do livro, a gente encontra uma das declarações mais extraordinárias. Jó então diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar. Meu conhecimento de Deus era superficial. Eu conhecia Deus como o supremo do universo. Mas agora, os meus olhos o veem. Eu o experimento na minha vida, na intimidade do meu coração, porque ele deixou de ser aquele Senhor Deus todo soberano e se tornou meu Deus, meu Pai, né? O meu cuidador. Quando eu estava pensando nisso, eu me lembrei de uma poesia antiga. Eu não sei se vocês conhecem, uma poesia que diz assim: não entristeças o teu coração, confia em Deus, espera. Há tempo para o inverno e verão,
outono e primavera. Em breve as flores irão se abrir, e então cantarás, repetirás a sorrir, com Cristo tristezas jamais. Bia, é a tua cara. O Hamilton conhece, né, Hamilton? É uma canção maravilhosa, uma poesia lindíssima. Não entristeças o teu coração, confia em Deus. Há tempo para o inverno e verão, outono e primavera. E olhando para isso, né, eu estava pensando, por exemplo, nesse tempo das tragédias, inclusive, né, desses acontecimentos de chuvas no Nordeste, no Amazonas, né, nessas tragédias que têm acontecido por aí. Mas, gente, não é só tragédia que acontece, não é mesmo? Tem muito mais amanhecer do dia com o sol brilhando, né? Há muito mais eh, produtividade de alimento sendo colocado na nossa mesa, há muito mais alvoradas, amanheceres maravilhosos do que dramas, do que ciclones, do que tragédias. Há muito mais sol do que tempestades devastadoras. E isso é manifestação da vontade de Deus, né? Ah, além disso, a palavra de Deus é muito clara ao dizer que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Bom, vamos deixar um pouquinho esse aspecto mais subjetivo e vamos entrar num aspecto mais objetivo. Eu quero ver se eu termino. Eu disse que falaria 30 minutos, hein, Hamilton? Então, vamos ver se eu consigo falar. Estou aqui, ó, 21. Muito bem. Bom, eu disse no começo que esta oração do Pai Nosso, ela está linkada, ela está ligada ao Sermão do Monte. Né? Então, quando olhamos para o Sermão do Monte, nós vamos perceber a vontade de Deus que deve ser expressa em atos de obediência, uma atitude de obediência. A súplica pela vontade de Deus é exatamente feita nesse sentido, né? E quando a vontade de Deus é obedecida, ela é obedecida em nossa conduta, em nosso caráter, em nossa vida, em nossa existência. E então a gente vai perceber que a vontade de Deus no Sermão do Monte, ela nos desafia a um elevado padrão ético, né? A uma ampla compreensão da vida e de seus relacionamentos. Jesus disse que ele não veio revogar a lei, ele não veio inutilizar os mandamentos, ele não veio jogar fora os mandamentos. Pelo contrário, ele veio fazer o quê? Ele veio para cumprir. E não apenas cumprir, mas dar o seu verdadeiro significado. Por isso, a gente vai encontrar nesse Sermão da Montanha esta expressão constante. Vocês ouviram o que foi dito? Eu, porém, digo a vocês, ou vos digo, vamos pegar uma tradução clássica, né? Que fica bem forte, né? Eu, porém, vos digo. E então, dentro desse contexto que a gente precisa entender a vontade de Deus. Né? Essa vontade que é expressão, que é a operação do Espírito Santo de Deus. Esta oração está ligada ao Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que conhece o coração do Pai e é o Espírito Santo que perscruta o nosso coração. É o Espírito Santo que nos convence. Nos convence do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos converte a Deus. É o Espírito Santo que nos alcança. Lembra do texto? Ainda que eu tente me esconder, né, me ocultar, no entanto, o Espírito Santo de Deus está ali, ele me acha, ele me alcança, ele me traz para a vida. Então, é dentro dessa perspectiva que Jesus chama a nossa atenção
para alguns apontamentos que eu vou fazer com vocês. Vocês ouviram o que foi dito pelos antigos? Não matarás? Eu, porém, digo a vocês: quem se irar contra o seu irmão sem motivo, e aquele que insultar o seu irmão e o chamar de tolo, o está matando. Opa! Jesus pega é pesado. Né? A vontade de Deus, ela é pesada nesse sentido. Porque ela nos chama para um outro patamar. Ela nos chama para um degrau mais alto. Ela não quer que a gente fique rastejando como as pessoas no pecado rastejam. Ele está nos chamando para um padrão ético e de conduta mais elevado. Sabe, Hamilton, se você for trazer a sua oferta e lembrar que um irmão tem alguma coisa contra você, não é você contra ele, é ele contra você. Deixa a tua oferta no altar, vai reconcilia com o teu irmão e depois volta e faça a sua oferta. Isto é o mesmo que orar. Seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Jesus pergunta: vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás? Uau, homens, agora isso aqui é uma coisa bem para homem mesmo, né? Não adulterarás? Eu, porém, digo a vocês: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Pesado, hein? Isto é o mesmo que orar. Seja feita a tua vontade como ela é feita no céu. Tinha uma pessoa que dizia para mim sempre que me encontrava, me falava sobre o pecado do adultério. Né? Tem uma denominação que trabalha a doutrina do adultério como um pecado mortal. Quer dizer, quem comete adultério cai da graça. Não tem mais salvação. Né? Não tem mais salvação. Eu me lembro que eu fazia capelania lá no Hospital das Clínicas, em Botucatu, e eu estava visitando um senhor da nossa comunidade, minha ovelha, e eu percebi que lá no canto tinha um homem que chorava, assim, copiosamente. Né? Depois que eu atendi, fui lá saber daquele senhor. Era um desses, de uma igreja dessa, que havia adulterado e estava se sentindo o pior desgraçado de todos os tempos, porque para ele não tinha salvação mais. Eu me lembro até agora o nome dele, Vanderlei. Conversei com ele, falei a ele a respeito do amor de Deus, de como Deus nos alcança, de como Deus nos trata. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, Jesus nos chama para um degrau mais elevado. A vontade de Deus não é para que você seja uma pessoa comum. Né? Lá na universidade, onde você está, você não é uma pessoa comum. Você tem um propósito. Deus chama você para um propósito elevado. Jesus ainda pergunta: você lembra do que foi dito? Aquele que repudiaram a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio? Jesus disse: nada disso. Não é porque você não gostou da cor branca dos olhos da sua mulher que... Não, nada disso. Para com isso. Jesus disse: só em caso de adultério. O divórcio é uma resposta de Deus para a vida humana. E sobre os juramentos? Ele diz: seja a tua palavra, sim, sim, e não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Ou seja, cara, você tem que ser verdadeiro. Você tem que ser autêntico. Onde você estiver. A verdade, ela é absoluta, ela é concreta. Ela não é uma coisa para você praticar na CEL e não praticar na Unicamp. Ela precisa estar em todos os lugares. Seja a tua palavra sim, sim e não, não. E quando você faz isso,
você está orando, seja feita a tua vontade na Unicamp como ela é feita na céu. Você ouviu o que foi dito? Olho por olho, dente por dente? Jesus disse, eu digo, porém, a vocês uma outra coisa, não resista ao perverso, mas qualquer que te ferir a face direita, volta ali também à esquerda. Porque você fazendo isso, você está dizendo, faça-se a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Eu gosto de pensar nessa coisa de bater na cara, porque essa coisa de bater na cara é muito interessante, né? Jesus disse, se alguém lhe ferir, a face direita. Direita de quem? Se for minha direita, está desse lado. Se for da direita do mate, está desse lado. E daí? É a esquerda ou é a direita? Bom, Jesus está se referindo às duas situações. Porque se eu chegar e bater na face direita da Bia, qual que é a sua direita? Para eu bater na face direita sua, eu tenho que bater assim. É um tapa de insulto. Né? Porque para te acertar a mesma cara, eu daria um murro na tua cara. Perfeito? Então bater assim é insulto. É provocação. Mas como é que eu posso te acertar a cara lado direito de uma maneira bem acertada? Se eu te bater por trás. Bater por trás é traição. Então Jesus está falando de relacionamentos. Cara, você está na vida e você enfrenta relacionamentos que são insultuosos, que são traiçoeiros. Você vai armar uma briga por causa disso? Jesus está dizendo, não, não faça isso. Ofereça também o outro lado da tua cara. Permita que você continue sendo insultado, traído, mas viva com amor. Fazendo isso, você está realizando a vontade santa de Deus. Faça-se a tua vontade. Agora, eu quero terminar essa expressão observando mais uma coisa que Jesus disse. Vocês ouviram o que foi dito? É que você deve amar o teu próximo e odiar o teu inimigo? Eu, porém, digo a vocês: amem os seus? Não senti segurança? Amem quem? Os seus inimigos. Ame os seus inimigos e ore pelos que perseguem, que falam mal de vocês, que corta a tua casaca. Porque fazendo isto, você está se tornando filho do Pai. Cara, não é brincadeira. Jesus nos chama para um padrão mais elevado, mais alto, para o degrau de cima. Entendeu? Ele nos chama para isso dentro do contexto em que nós vivemos. Não é depois que você passar pela universidade e se tornar um cara assim maduro, como o pastor Hamilton, né? Que você... Não, ele está chamando você para essa realidade. E esta oração que você precisa de fazer. Né? Fazer essa oração no contexto da universidade. Se essa oração está vinculada, assim, ao Sermão do Monte, se ela faz parte dos ensinamentos de Jesus sobre a obediência, né, e obediência à sua vontade e à sua palavra, ao orarmos, faça-se a tua vontade, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo a uma conduta de retidão e santidade, a uma vida marcada pela verdade, pela integridade e pela beleza de Jesus em nosso caráter. E isso você não encontra em qualquer lugar, não. Você só encontra no lugar das pessoas escolhidas. Você só encontra isso nos discípulos de Jesus. Esta oração, faça-se a tua vontade, vai te ajudar a glorificar o nome de Deus Pai. Lembra da primeira oração? Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. Então, fazendo esta oração, você vai tornar o nome de Deus santo nos teus pensamentos, nas tuas ações, nos teus relacionamentos. Fazendo esta oração, você vai deixar manifestar o reino de Deus. O reino de Deus é a própria presença de Jesus. Com certeza, muitos vão confundir a sua presença, a sua vida com a presença de Jesus. E eu já vi muita gente fazer referências a isso. Nossa, como que se parece com Jesus? Né? Como se parece com Jesus? Por causa das suas atitudes. Esta oração, faça-se a tua vontade, né, vai trazer então assim o reino de Deus e o domínio pleno da sua vontade sobre você, sobre os propósitos da sua vida e sobre os seus relacionamentos. Você precisa de entender que você não está na universidade por mera vontade própria. Há uma vontade soberana. Há um propósito específico. E então você precisa deixar que esta vontade de Deus, que opera pelo Espírito Santo, seja derramado dentro do teu coração, para que você seja quem Deus deseja que você seja. E é lógico que há certas coisas que você vai ter que deixar aos pés da cruz. Jesus deixou, né? Jesus deixou, faça-se a tua vontade, não a minha. Ao orarmos, faça-se a tua vontade, nós estamos fazendo a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é a nossa melhor arma para combater os temores, os medos e as preocupações. Porque é estar no lugar seguro. O grande poeta Dante disse: em sua vontade está a nossa paz. Em sua vontade está a nossa paz. Vamos orar? Pai, queremos te agradecer, porque o Senhor nos tem permitido nesses dias nos debruçarmos sobre a oração do Pai Nosso. Tem nos permitido experimentar a intimidade do coração do Pai. Pai que nos criou, Pai que nos sustenta, o Pai que está nos tomando para si. Ó Deus, nós queremos te agradecer porque a nossa vida passa a ter sentido, passa a ter propósito, passa a ter significado. Porque não estamos soltos, né? Nós não estamos espalhados como objetos perdidos no universo, mas estamos ligados, amarrados aos teus propósitos, à tua vontade, e a tua vontade vai se manifestando em nós e através de nós. Queremos orar, ó Deus, pela vida de nossa comunidade, pelo seu propósito de ser agência missionária de Deus no contexto da Unicamp. Oramos, papai, por aqueles que já passaram, que estão em outros contextos, ainda te amando e te servindo, e especialmente por esses novos que estão chegando, que acabaram de chegar e que estão enfrentando situações novas, desafios novos, que estão se deparando com tantas interrogações, com tantas perguntas. Ó Pai, vem fazer a tua vontade nos seus corações e glorificar o teu nome na vida deles, para que te representem, para que te manifestem, e, ó Deus, para que eles sejam um convite para muita gente vir a Jesus. Nós assim nos colocamos diante de ti e oramos muito agradecidos em nome de Jesus. Amém.